Bem-vindas ao nosso podcast Corticose. Hoje, no episódio 5, vamos falar sobre as respostas às vossas perguntas. Nós reunimos algumas perguntas na caixa de perguntas dos stories na minha página de Instagram do Flamingo e na página de Instagram da Gaki e fizemos a compilação dessas perguntas e vamos responder-vos agora aqui no último episódio do nosso podcast. Então, eu estas perguntas vou ter que ler porque não as sei de cor, como é óbvio. A primeira pergunta é o que sentes que foi o produto de situação que impulsionou o teu negócio? Vou começar então a responder na minha interpretação. O que acho que a situação que impulsionou o meu negócio foi aquilo que falámos então dos saquinhos da maternidade, que foi acho que aquele passo para o caminho da costura. Relativamente ao produto que veio a fazer crescer mais a marca, sem dúvida as cerimónias, acho que vieram dar aqui um boom e ao crescimento da marca e a chegar a cada vez mais pessoas, porque acho que cada vez se procura mais este tipo de produto personalizado, então pronto, acho que foi isso que neste momento tem acabado por fazer a marca crescer. Agora no meu caso, acho que é mais a qualidade dos babetes, da baba principalmente, e dos prendedores de Xuxa. Isso foi sempre, desde o início, os best-seller. E são ambos produtos que eu tenho sempre excelentes feedbacks e que me deram a conhecer a muita gente. Para além disso, também as fraldas do trocador, das fraldas, também foi um dos produtos, neste momento não é dos mais vendidos, mas quando ele surgiu foi um dos produtos que deu muita visibilidade à marca. Sim. Então, para a segunda pergunta temos: que recomendação darias a alguém que gostaria de começar o seu negócio online? Acho que a primeira recomendação que podemos dar é não desistir. Acho que é mesmo o ponto, é foco, objetivos, persistência, e vai haver muitos dias em que vais acordar e vais sentir que não é isto que eu quero, ou quero desistir disto, quero ter uma vida mais calma, mas depois acaba por... são poucos esses dias. E colocar tudo em perspectiva. Sim, eu acho que isso... esses dias vão acontecer, de colocar tudo em perspectiva, se estamos a fazer bem, se estamos a fazer mal, mas se o nosso objetivo é aquele, é não desistir e lutar por ele. Sim, acho que é mesmo o objetivo principal, é mesmo esse, não desistir. Outra pergunta: já houve momentos que vos fizeram desistir de empreender? Sim. Acho que estas duas estão um bocadinho ligadas, mas acho que a resposta é a mesma. Sim, há dias e situações principalmente que tu pensas fogo. No meu caso isso acontece muitas vezes e acontece mais quando naqueles meses que tens menos encomendas e que faz-me pensar muitas vezes se estou a tomar a decisão certa de manter e lutar pelo negócio, se continua a fazer sentido ter este negócio, porque põe-te na dúvida, põe em causa se consegues te manter a nível financeiro e se isto ainda tem importância para as outras pessoas, visto que não estás a ter tantas encomendas como precisas de ter. Não é só o querer fazer crescer a marca, mas é aquelas encomendas que tu precisas para garantir que tens dinheiro ao final do mês. Para pagar as contas. E para garantir. Então isso põe muitas vezes em perspectiva por essa questão financeira, não propriamente pela outra parte do negócio. Sim, é importante quando crias o teu próprio negócio, não vais com a ideia de que é um mar de rosas e que é fácil, porque não é. E de que é só para fazer dinheiro, sim, não é isso? Sim. Neste caso estou a falar do dinheiro pela parte de ser o trabalho full-time, tu precisares desse dinheiro. Sim. Mas não no sentido de... acho que nunca deves criar um negócio só pensar nos lucros. Tens que gostar daquilo que estás a fazer, porque senão... Sim, senão acabas por acordar todos os dias desmotivada e fazeres tudo por obrigação, não é natural. E pronto. Próxima pergunta: quais os principais desafios de ter uma marca handmade em Portugal? Ui! São muitos! Olha, acho que um dos primeiros desafios é encontrar fornecedores. Sim. Porque as pessoas não partilham muito os fornecedores, quase como se fosse um secretismo. Sim, as marcas são um bocado
nesse aspecto, nós que nos damos com outras marcas, quando chega à parte de tecidos parece que tudo fecha as portas. Sim. Pronto, não há muito essa abertura. Logo aí acho que... Qual era a pergunta? Os principais desafios de ter uma marca handmade em Portugal. Sim, pronto. A nível, logo para começar, os fornecedores. Depois a valorização também do que é uma peça saída das tuas próprias mãos. Sim, eu noto muito, sim, o tempo, mas eu noto muito que quando vamos aos mercados as pessoas, e dizemos que é tudo feito à mão, as pessoas ficam, o quê? É sério? Faz isto? Tudo à mão? Ou seja, ainda há aquela coisa de não acreditarem ou a verem que é tudo muito fábrica e pronto, essa parte também. Mas eu não sei como é que hei de mostrar isso. Eu noto que devia mostrar mais a parte que é as minhas peças. Do processo. Exato, são todas feitas à mão e acho que essa é uma parte que está ainda um bocado... não sei explicar. Precisas de explorar um bocado mais essa parte. Porque noto que as pessoas não percebem logo à partida, quando chegam à página, quando chegam ao site, não dá para perceber logo que aquilo é tudo feito à mão. E então acho que ainda há muito essa lacuna. Acho que esse também é outro dos desafios. E pronto, depois não sei, acho que é isso. Sim, eu acho que não há muito mais. São mesmo os principais. Não consigo ler, podem descrever um pouco o processo criativo desde a ideia até à peça final. Acho que já fomos fazendo um bocado isto ao longo dos episódios, com a parte daquele de criar, do molde, da adaptação, das tentativas de erro. Acho que é muito isso. E nós fazemos coisas diferentes, mas acaba por o processo criativo ser o mesmo. Sim, o processo é mais ou menos a mesma coisa. Sim, começa no molde, a adaptação desse molde àquilo que tu queres fazer, ao passar para o tecido, ao corte do tecido, aos apetrechos que tu quiseres, à parte de costurar, os acabamentos. As próprias ideias logo no início, é tudo muito idêntico. O produto em si é que é diferente. Sim. Então, quando foi o clique, o momento em que perceberam isto está mesmo a acontecer? Foi quando me despedi, quando estava a trabalhar em educação e deu-me o clique de que eu queria mesmo era fazer isto. Porque, imagina, eu ia trabalhar, o meu tempo de trabalho foi um bocado complicado, não querendo entrar muito por aí, mas basicamente eu ia o caminho todo até ao trabalho a chorar e assim que saía da porta da escola começava a chorar outra vez. E eu comecei a perceber que já não estava bem psicologicamente fazer aquele trabalho. Não era o caminho que tu querias para ti? Não era, mas não foi, imagina, não é que eu não digo que nunca irei voltar, mas que eu tenho aqui muitas questões para resolver a nível psicológico, porque pelas experiências que eu tive a nível da educação... tens assim um trauma que queres desbloquear. Trauma, exatamente. Então, imagina, eu percebi que isso não era vida para ninguém, ir a chorar e sair a chorar do trabalho. Então, e aquilo que eu mais queria durante o meu dia inteiro era pensar quando eu chegasse a casa que ia costurar e fazer as encomendas. E então acabou por me dar o clique de que tenho que me despedir e arriscar porque eu não estou bem a fazer o que estou a fazer. E então vou-me dedicar 100% ao Flamengo. E aí foi quando deu o clique mesmo de que isto está a acontecer, isto agora é mesmo a sério, já não é um hobby, tipo, já não é um part-time estou a fazer uma coisa só porque gosto, agora é sério, tipo, isto, eu dependo disto para viver. Sim. Pronto, foi aí que deu o clique. Sim, a mim também foi assim um processo mais ou menos parecido, como eu já tinha dito aqui num dos episódios, eu estava de baixa, de gravidez de risco, tive... o resto da gravidez todos, 3 meses até aos 9. Depois tive o tempo todo aquela licença que se tira ao início, que são os tais 5 meses, e depois o 6º mês foi o pai, mas eu tirei férias. Depois tirei a licença alargada e a certa altura, como já estava a começar a fazer algumas peças, disse, e isto era um bocado um trade-off entre pôr a Madalena numa escola e não estar com ela e gastar o meu ordenado numa escola, ou então ficar em casa com ela e poder costurar. E foi um bocado isso que acabei por decidir. Pesou mais o facto de estar com ela em casa, de criar o meu próprio negócio, porque acabei por me despedir, então foi assim um bocado mais fácil, não é? Como já me estava, como o objetivo era despedir-me, foi um processo um bocadinho mais fácil da criação. Por isso acho que
pronto, foi aí quando escrevi a carta de despedimento que, uau, é que eu fiz a carta e não foi logo, tipo, imagina, eu entreguei a carta de despedimento em fevereiro e a criação mesmo da marca foi em agosto, ou seja, Sim, houve ali, tempo. sim, mas pronto, foi o tempo em que eu fui aprender, fui mesmo para uma escola de costura a aprender a costurar, a aprender a desenhar moldes e esse tempo deu para aí já deu mesmo para perceber que isto ia acontecer, não é? Que eu estava a trabalhar efetivamente nesse caminho. Nesse sentido, nesse objetivo. Okay. Qual é a peça favorita de sempre? Então, das peças favoritas de sempre, tenho essa cor-de-rosa e tenho uma das que foi mais vendidas, que foi o fofo e o vestido de Florença, com um padrão de folhagens que até me fizeste a almofada dos alfinetes, com aquela gola, como eu tinha no outro episódio, aquela gola grande, mas era em azul, e acho que foi a peça tipo favorita de sempre. Eu fiz, não sei quantos, na altura até tínhamos ido ao mercado do Algarve, não sei se tu foste ou se fui só eu na primeira vez. Não, eu acho que nessa já fui. Pronto, e acho que foi mesmo o padrão e o modelo que encaixou de tal maneira que foi incrível. E tu, qual foi a tua peça favorita? A minha, apesar de ser das peças que demora mais tempo a fazer, é a minha favorita, porque é as almofadas nuvem, mas as bordadas à mão. Sim. Primeiro porque, imagina, aquilo é uma almofada em formato de nuvem, tem o nome da criança, e é toda bordada à mão. E antes de bordar eu escrevo o nome. Aquilo não é uma cópia, tipo, eu já tenho os nomes pré-definidos. Aquilo é natural. Aquilo é mesmo a minha letra. Eu escrevo primeiro com uma caneta, para tecido, escrevo o nome e nunca sai igual. Eu posso bordar tipo 5 Antónios que não os Antónios saem diferentes. O estilo da letra é o meu, pronto. E depois é uma peça que demora, só a parte do bordado demora cerca de 1h30 a 2 horas. Que é aquela que tu aproveitas para depois de jantar a ver a novela. Sim, a ver a novela. Tipo, quando vou no carro, costumo ir sempre ao lado. Sim, a Rita nunca gosta de conduzir. Não. E normalmente a Rita gosta de ir a dormir no carro, portanto, ir a bordar já é ótimo. Aproveito esses bocados, ou quando vou em viagens de comboio assim, aproveito sempre. E apesar de ser uma peça que demora imenso tempo a fazer, eu acho também isso que a torna um bocado mais especial. Sim. Por isso é que eu disse, é das próximas encomendas que eu vou fazer, já sabes. Então, próxima pergunta. O que vos motivou a trabalhar especificamente para este público tão especial? Eu acho que esta, e falo pelas duas, está um bocado ligada àquilo que nós fazíamos antes, da nossa área de formação. Como eram as crianças, acho que, pronto, acabámos por trabalhar... Exato. Acabámos por trabalhar um bocado com crianças na mesma, mas de outra maneira. Uma coisa que se arrependem e uma que voltariam a fazer da mesma maneira. Eu arrependo-me, por exemplo, no início, mas acho que também é um bocado normal, principalmente para quem nunca tinha tido um negócio, da forma como eu estabeleci os preços das peças. Eu sinto que não valorizava o meu próprio trabalho. Arrependo-me disso. Mas pronto, mas acho que faz parte do crescimento. Eu acho que é um erro de todos os iniciantes. E um que voltariam a fazer da mesma maneira. Uma coisa que voltariam a fazer da mesma maneira. Eu acho que voltava tudo não, mas eu acho que voltava a dar-me coragem a mim própria de seguir esta ambição. Sim, se eu voltasse atrás e tivesse que optar por criar ou não criar a marca, eu acho que criava exatamente a mesma marca e com as mesmas coisas. Sim. Então, só tem fatos de banho, esta pergunta foi assim um bocado diferente, só tem fatos de banho para criança ou tem pais e filhos? Esta é mais para ti também. Sim, eu neste momento só tenho fatos de banho para criança. A outra novidade que eu gostava de partilhar, mas a Rita não deixa, vai ser no futuro. Eu é que sou má. Exato. Vai ser, vamos lá ver no futuro se vamos ter desenvolvimentos nesta parte, assim uma fundição. Não depende também só de nós. Sim, exatamente, uma fundição aqui das marcas de alguma maneira e pronto, esperem para ver, não é? Próximos episódios, próximas temporadas, nunca se sabe. Seguir. Quando vão abrir loja física? Então, a loja física é uma coisa que eu tenho como objetivo no futuro.
Não é uma coisa que eu queira ter para já, porque uma loja física acarreta muitas despesas e muitas responsabilidades. Não é uma coisa que eu quero então para já, mas é uma coisa que está no meu objetivo a curto prazo. Sim, Médio. por acaso é engraçado, porque ainda ontem estive a falar com o Diogo sobre isso, porque ele acha que, na perspectiva dele, a forma do meu negócio crescer neste momento é a loja física e Já não ser só com a venda dos produtos que eu vendo atualmente. Já eu Não sei acho se um posso falar bocadinho muito o sobre isto, contrário. Sim, não mas- falo disso agora. Eu acho o contrário. Acho que a parte do online, desde a Covid, tem tido muito mais crescimento do que a parte de loja física. Eu falo para mim, desde a Covid eu não entro em lojas de Mas eu shopping acho nem nada. que não tem a ver propriamente com vender mais ou não, eu acho que tem a ver um bocado com não é credibilidade, porque não é que eu não tenha credibilidade, mas sim. dá mais credibilidade Sim. e outra segurança ao cliente saber que há uma loja física. Sim. Não é só online, que é só um ateliê que nem sequer tem acesso fisicamente, estás a ver? Eu acho que é mais nesse sentido que ele estava a dizer isso. Eu por acaso tenho uma ideia, não de uma loja física, mas uma ideia que depois partilho contigo, de uma coisa que eu gostava nesta parte do showroom, mas depois partilho contigo. Uma coisa para uma próxima vez. Tu por ti é outros podcasts para ir para a frente para partilhar isto tudo. Qual é a próxima? De onde vem todo o amor que colocam nas vossas peças? Eu podia responder a isto, é natural. Não, eu acho que vai do gosto daquilo que fazemos. Sim, eu gosto mesmo. É o gosto do resultado final, Sim, das peças sim, finais. sim. E é aquilo que estamos a fazer uma coisa que nós pensámos, que nós criámos. Uma coisa que ajuda muito também é a valorização do cliente, quando recebemos feedbacks. Sim. E então, quando é da parte das crianças, acho que ainda eu toca não mais. sinto isso muito isso porque eu Sim, é tudo bebés. bebés. Sim, eu como tenho algumas mais velhas, acaba por ser até engraçado depois receber os feedbacks, como aquele da Mariana. Sim. Mas os feedbacks, às vezes até estamos a ter assim um dia um bocado mais em baixo ou pôr tudo em causa e tudo mais, e depois recebes um feedback E fica, uau, estou no caminho certo, é isto. Não vale a pena. Sim, é isto. Próxima pergunta. Como é que geres a vida... esta é para mim. Como é que geres a vida com 3 filhos e uma marca? Esta pergunta é muito complicada. Não é fácil. Não é fácil. Rita, tu podes responder um bocadinho a esta pergunta para mim, porque tu vês do outro lado. Aliás, a nossa vida é como se fosse um Big Brother e tu do outro lado. Do outro lado não sei assistir. Eu acho que no vosso caso, e que deveria ser assim em todas as famílias, e que infelizmente não é um bocado a questão da divisão das tarefas por igual, ou seja, não há mais tarefas para o pai ou mais tarefas para a mãe. Eu faço isto e tu tentar fazes haver aquilo. o equilíbrio. E... A única coisa que o André não faz é dar de mamar porque não pode. Sim, mas imagina, o André é um pai como eu conheço poucos. Sim. Se calhar conheço mais assim próximos, se calhar Sim. conheço um pai parecido com o André. Sim, o André faz tudo com os filhos, tal como se fosse eu. O André dá banho, o André veste-os, o André prepara-se para ir para a escola, Sim, brinca com eles, faz atividades. Não se rejeita a fazer nada das tarefas com eles. Eu acho que isso, para tu poderes ter a marca e desenvolveres a marca e dedicares o tempo que dedicas à marca, sim, também deves muito Sim. ao André e ao equilíbrio que vocês tentam encontrar os dois. Sim, quando me perguntam como é que consegues, eu acho que muito da palavra-chave de como conseguimos, a primeira é organização, porque sem dúvida é preciso muita organização, muita rotina, porque conseguir meter os nossos 3 filhos já às 8 da noite, todos os dias na cama, não é fácil, não é? Tem que haver mesmo muita organização e rotina, e de facto ter um pai como o André facilita muito o processo de eu conseguir conciliar tudo, porque eu muitas vezes digo, André, eu agora tenho que fazer isto, orientai os miúdos, e ele muitas vezes fica com os 3 e não, tal como eu muitas vezes fico com os 3 e não há, naquela coisa de... Mas isto devia ser o normal, percebes? Sim, exatamente, sim, exatamente. Mas pronto, é a forma como consegues gerir os 3 filhos. Obrigada por nos ouvirem neste projeto do podcast Corte e Cose. Foram 5 episódios em que falámos um pouco sobre as nossas marcas, sobre as nossas vidas e demos um pouco a conhecer
mais por dentro aquilo que não mostramos diariamente no Instagram, nas redes. Podem seguir a minha página em Flamingo Handmade PT e a da Andreia em Gaki Kids. Gaki.kids, sim. Gaki.kids. Ou então www.gaki.pt. Ou www.flaminghandmadept.pt. Obrigada também por nos acompanharem durante estes anos todos, desde que criámos a marca, e por serem clientes fiéis. Espero que gostem do nosso podcast. Se houver muita gente a dizer faça uma segunda temporada, Rita, estou disponível para fazer uma segunda temporada. Podemos pensar nisso. Estava aqui com um bocadinho de receio, mas até foi, acho que foi um projeto divertido. Sim, se uma coisa que foi, Rita, vamos gravar um podcast, Rita mandava microfones, sem termos falado mais de nada. Microfones chegaram, nós ainda não tínhamos falado nada a não ser vamos gravar um podcast. E aqui estamos nós, efetivamente, a gravar um podcast no turismo rural da minha cunhada, em Nelas, portanto... Casa Nova Rural. Casa Nova Rural, que agora vai deixar de estar disponível para virem cá durante uma temporada, porque vai ter um projeto aqui novo. Mas pronto, é assim. Obrigada por nos acompanhar. Até breve. Tchau!